Há algumas semanas, retornei para a academia no meu doutorado em Direito. E após algumas aulas, lembrei-me de um conto de Machado de Assis, sobre o qual já refleti bastante, tanto com meus amigos quanto com alunos, e acerca do qual eu quero tratar no vídeo de hoje. O título do conto é Teoria do Medalhão e faz parte dos diálogos do Machado de Assis. Ou seja, é um conto que retrata um diálogo entre um pai e um filho. E a partir deste conto, eu percebi algo na formação acadêmica e hoje no mundo das redes sociais que pode nos ajudar muito a bem desenvolver uma vida intelectual longe de algumas ideologias e de aspectos secundários que, quando são tomados como se principais fossem, impedem um bom progresso na vida de estudos. Por isso resolvi trazer-te esta reflexão no vídeo de hoje. O conto inicia com uma cena de um pós-jantar comemorativo, estando pai e filho num cômodo, como numa sala. Vamos imaginar uma biblioteca, em que ambos estão sentados, cada um a uma cadeira, e estão se olhando, e o pai começa a perguntar algumas coisas ao filho, como: estás cansado? E o filho responde que não. Então o pai vai continuar: está perto da meia-noite, ou seja, perto de virar o dia, e virando o dia há algo especial com o filho. Ele comemora 21 anos, uma idade chave aqui para entendermos algo sobre a maturidade, que é um dos temas principais deste conto. Então, o pai continua as perguntas e pede ao filho para que feche a porta, mostrando neste ato o desejo, a vontade de privacidade, para que pudesse falar ao coração do filho. Mas aqui vamos abrir um parêntese e tratar sobre algo da escrita machadiana e do modo pelo qual Machado de Assis via o mundo. E para isto eu me refiro bastante a um autor e comentador chamado Gustavo Corsão, um grande autor brasileiro. Referindo-se a Machado de Assis, especial em sua obra O Desconcerto do Mundo, Corsão afirma que a ironia machadiana, bastante presente neste conto e até como uma metalinguagem, como veremos ao final, trata-se de uma posição diante da vida, em que a toma como se fosse repleta por capas, por imagens que escondem lições, conhecimentos já conhecidos, já tidos pela humanidade há muitos e muitos anos. Especialmente relaciona-se com o livro do Eclesiastes que está nas Escrituras, no qual, em seu início, vai afirmar que não há nada de novo sob o sol, sub sole. E a partir desta metáfora, a partir desta relação, começa a tratar dos problemas retratados por Machado como se fossem problemas que se repetem ao longo da humanidade. Nós já conhecemos estes problemas. Conhecemos porque somos filhos de Adão. E desde que há um filho de Adão, ou Adão e Eva, após a expulsão do paraíso, há problemas aqui na Terra. E estes problemas devem ser tratados com certa ironia. Esta ironia não é uma ironia ácida que se refere à pessoa, mas é uma ironia que se refere à realidade. Porque nós não somos tão bons quanto pensamos em alguns momentos. Não devemos nos levar a sério demais. Acho que talvez este seja o principal
conselho, a principal demonstração do Machado de Assis e que se utiliza da ironia para expressá-lo. Então, tomemos neste sentido, interpretemos neste sentido toda a ironia que perpassa o conto, pois desta forma poderemos retirar muitas lições. Será uma leitura e um comentário muito prolífico. E é claro, aqui eu farei o comentário, mas eu recomendo-te vivamente a leitura deste conto, Teoria do Medalhão. Facilmente encontrável aí na internet ou em algum livro que reúne os contos do Machado de Assis. Mas então, voltando ao conto, o pai chama o filho, que tem o nome ou o apelido aí de Janjão, para sentar-se num quarto, num cômodo, após fechar a porta e estando aí quase no seu aniversário de 21 anos, e o chama porque começa a tratar sobre a vida, começa a tratar de assuntos sérios. E vai falar que, neste momento da vida, após já ter um diploma, é preciso que ele pense o que fazer. E o pai diz, não importa o que farás, eu irei te apoiar, mas eu te recomendo algo seriamente. Recomendo que busques algo com a tua vida. E esse objetivo é que sejas um medalhão. E aí ele vai explicar como ser um medalhão e o que isso significa. Um medalhão aqui é um objeto que é utilizado exteriormente que chama muita atenção. Porém, em si, não tem nenhum valor. Ou seja, o seu único valor é ostentar algo, ostentar uma beleza, mas interiormente, ou em si mesmo, não tem nenhum valor ou uma utilidade. A gente pode falar assim, é algo que é utilizado meramente para ser visto, certo? Então, tomemos o medalhão nesse sentido. E aí, para que ele se torne um medalhão, ao longo da sua vida, é preciso que ele construa esta carreira. E esta carreira, digamos assim, não no sentido de um trabalho, mas uma carreira no sentido de desenvolver o caráter, ele vai construir até os seus 45 ou 50 anos, que é quando ele poderá realmente se tornar este medalhão. E o primeiro ponto, e o ponto central, né, do medalhão é que ele tenha uma inópia intelectual, uma inópia mental. Inópia, aqui é o contrário de cópia em latim, são dois adjetivos. Cópia refere-se à abundância e a inópia à falta, à pobreza, à debilidade. Então, o filho já é débil intelectualmente e o pai percebe esta inópia porque o filho tem opinião para tudo. Ele sempre está adentrando em um campo, falando o que acha, sobre o corte do colete, sobre o barulho que faz o sapato ao pisar, ou seja, referindo-se à qualidade do couro, da constituição deste sapato, enfim, sobre diversos assuntos. E aí o pai continua, bom, eu não tive um pai que tivesse me dado estes conselhos. Por isso eu os dou a ti e espero que bem os sigas. E o Janjão os toma seriamente. Ele está ali realmente engajado, querendo ouvir o que o pai vai falar. E em certos momentos ele até questiona, nossa pai, mas é tão difícil tornar-se um medalhão? Ou seja, tudo isso faz parte da grande ironia, porque um pai aconselhando um filho para que ele se torne alguém com uma pobreza mental e intelectual, diretamente isso não há. Porém, indiretamente, há muitos pais, ou seja, pessoas que têm grande influência na sociedade, que querem que boa parte desta sociedade torne-se débil intelectualmente, ou seja, que esteja imersa numa inópia intelectual. Então,
ele vai começar a dar os conselhos para que ele se torne, para que ele alcance esta debilidade, aprofunde a sua inópia com atividades que ele deve fazer. E a primeira atividade central, ele começa a listar várias, mas ele acaba em uma, e que é a primeira, digamos, o primeiro conselho, né? Pratica o bilhar, porque no bilhar, 3/4 das pessoas que estão ali têm a mesma opinião que o taco. Então vejam só, né? Tem a mesma cabeça, o mesmo funcionamento que o taco, ou seja, um ser inanimado. Então, isso significa, né, que aquelas pessoas não pensam muito bem, não desenvolvem um sério raciocínio sobre o que fazem, sobre a vida. Deve ser assim também. Vá ao bilhar. Mas além do bilhar, da atividade, frequenta alguns lugares. Espero que possas fazer alguns passeios públicos, que possas ir à livraria, mas não para tomar um livro e lê-lo, e sim para falar sobre assuntos efêmeros com as pessoas que estão ali. Elas vão gostar muito de conversar sobre isso. Ou seja, mesmo num lugar onde ele poderia realmente cultivar uma riqueza intelectual, o conselho do pai é não. Não, espero que não faças isso. Não anda por este caminho, por estes caminhos. Fica somente no que é superficial, no que é mais geral. E aí o Janjão o questiona, né? Mas pai, e do ponto de vista do discurso, do meu vocabulário, como deve ser? E aí o pai o responde o mais simples possível. Não tenta falar coisas difíceis. E o Janjão retruca, mas pai, eu não posso nem ornamentar um pouco esse meu discurso. E o pai vai falar, bom, em certas ocasiões tu podes, e deves fazê-lo. E fazendo de que forma? Bom, em primeiro lugar, toma algumas sentenças famosas, alguns brocardos jurídicos, como data maxima venia, algumas citações latinas, né, como se vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra, e entre outras, né, ou ditos históricos, ditos famosos, Veni Vidi Vici, Júlio César, ou toma também, né, algumas máximas de Sêneca, enfim. Ou seja, ele começa a listar algumas frases, mas ele diz, mas maximamente prefere as frases prontas àquelas coisas já mencionadas. Prefere aquilo que as pessoas ouvem e já entendem, né? Ou seja, aquilo que não causa, aquilo de que não necessita uma grande reflexão. Assim, estarás caminhando melhor para tornar-te um medalhão. E aí o Janjão questiona, e pai, posso ir ao parlamento? Ele fala, sim, podes ir, mas estando lá, quando estiverem a discutir sobre assuntos muito complexos, não queiras deixá-los, não entres nessas complexidades, né? Mas torna-te de alguma forma centro da atenção, mesmo sem adentrar a esses assuntos. Mas de que forma? Por exemplo, quando quiserem tratar sobre a mudança de uma lei, a mudança legislativa, uma reforma, uma revogação, não queiras discutir sobre isso. Enuncia frases marcantes que ataquem o ânimo do povo, né? Daqueles que estão, dos parlamentares, mas que não tenham um conteúdo tão profundo, somente para que eles concordem contigo, mas não cheguem a pensar seriamente sobre o que estás a falar. Por exemplo, ao invés de falares sobre a lei que vai ser revogada ou que precisa ser modificada, fala algo como: modifiquemos primeiro os costumes, depois as leis. Certamente irão te aplaudir e serás digno de alguma divulgação entre o povo. E sobre a divulgação, sobre a publicidade, tenta adotar
dois tipos de publicidade, melhor dizendo. O primeiro é que sejas conhecido por aquelas pessoas que são próximas a ti como alguém solícito. Ou seja, faz presentes, distribui presentes a essas pessoas, né, para que elas possam divulgar entre as outras conhecidas o que fizeste. Então, ao invés de comprares um animal e começares a estudar sobre este animal, não, o serve, ou seja, abate-o e serve-o aos teus convidados para que eles possam comentar depois com os outros. Mas, além disso, tenta construir uma carreira, tenta construir uma personalidade que vai ser lembrada para sempre, que vai ser sempre reverenciada como alguém que está ali, que fez algum bem, uma boa pessoa, uma pessoa que seja bem querida entre os ambientes, enfim. Então, vejam só, o pai começa a aconselhar o Janjão sobre o modo pelo qual ele deve falar, como ele deve portar-se em certos lugares, as atividades que ele deve fazer. E aí Janjão começa a questionar sobre os seus estudos. E aí ele pergunta, e a filosofia, pai? Bom, aí o pai responde, filosofia, podes ler algo, podes ter alguma, mas não de modo muito profundo. O objetivo é que o Janjão não se aprofunde nas ideias, não pense demais, mas que retenha algo para expor. Ou seja, para que esteja presente ali, mas sem uma grande reflexão, sem um verdadeiro conteúdo a ser transmitido àquelas pessoas. E aqui abrindo outro parêntese sobre o conto e a importância na minha vida, eu comecei a refletir sobre o que é dito ali, em primeiro lugar, no âmbito acadêmico, pois eu o li no início da faculdade. Foi justamente quando eu decidi me pôr a seguir o caminho da academia, decidi me pôr a seguir o caminho para ser um professor, e tinha de trilhar o mestrado, o doutorado, por isso que eu relembrei deste conto neste momento. Então, isso se aplica bastante também, pois na academia, quando somos incentivados a escrever bastante e com um modo de escrita com diversas citações, sem uma profundidade tão grande na correlação entre autores, mas tendo-os ali fichados para poder citá-los, e quanto mais autores, mais citações, quanto mais referências, vai ser melhor o nosso trabalho, necessariamente. Esse incentivo deste tipo de pensamento se relaciona também com o Janjão, com os conselhos que estão sendo que lhe foram dados. Porque nós temos aqui um conhecimento enciclopédico no sentido de colher muito material, mostrar que lemos muito, que consultamos muitos autores, mas nós não conseguimos correlacionar estes autores. Não temos nem as ferramentas básicas para isto, que são ferramentas da lógica. Ou seja, quando estamos tratando sobre um assunto a partir de dois autores, não sabemos nem se eles estão falando sobre a mesma coisa, porque eles podem estar a utilizar nomes iguais. Mas será que estão tratando sobre o mesmo problema? Então, na filosofia, quando Platão fala sobre ideia, e depois vamos ter uma tradução para forma, será que são as mesmas coisas no período medieval? Ou quando nós estamos falando sobre as nossas ideias hoje, será que falamos a mesma coisa que Platão falava? E isto em todos os âmbitos, esta preocupação com tentar entender o significado das palavras e não apenas citá-las aos montes, ou começar a citar autores,
né? Ou vomitar autores, melhor dizendo, né? Ou seja, ao longo de um discurso, não, porque o Zenão falava sobre isso, mas porque o Sócrates, porque o Platão, o Aristóteles, não tratar sobre nomes, autores, mas sobre ideias. É bem famoso a bem famosa frase de São Tomás de Aquino no seu comentário à obra De Cielo et Mundo de Aristóteles, em que ele diz que o estudo da filosofia não visa saber o que o fulano, o cicrano, o beltrano pensaram, mas sim a verdade sobre as coisas. Então, este modus operandi, este modo de ser, né? Eu aqui usando o modus operandi como quase é o modo do Janjão, esse modo de ser, esse modo de tratar a vida de estudos não visa realmente a verdade, assim como o medalhão, que é muito bonito, mas não tem um valor para além daquela aparência que chama atenção. Da mesma forma, as diversas leituras que podemos fazer, ler muito também não necessariamente significa que nós somos bons autores. É claro, tem a famosa frase atribuída a São Tomás de Aquino também, ele fala que temia o homem de um só livro. É claro, devemos temer, mas também aquele que apenas devora, aquele que come desesperadamente, que lê desesperadamente várias e várias obras e começa a citá-las, mas não se aprofundando nas ideias do autor, não sendo capaz de relacionar as citações, mas apenas as citando aos montes, também é um homem que deve ser temido, pois não tem uma ideia rasa no mesmo sentido do homem de um só livro, mas tem ideias confusas. Há um ecletismo que nem sempre é devido ser formado por causa das diversas posições dos seus autores sobre assuntos que são incompatíveis. Então, o ecletismo também é temível nesse sentido. O homem de um só livro e o eclético e o espírito acadêmico, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, e digo isso também como aquele padre que pode converter-se com o próprio sermão, porque eu preciso me afastar disso, ou seja, como um exame de consciência também do ponto de vista intelectual. Mas é uma tendência que existe e nós temos de ler várias e várias obras, trabalhos acadêmicos e livros que são famosos na academia, são os ossos do ofício do acadêmico hoje, que estão repletas de citações superficiais, correlação de temas que não tem uma relação além do que o próprio autor que escreveu acha que tem, ou seja, porque não trata sobre a mesma coisa na realidade, ou a incapacidade de relacionar autores, né? Todos esses pontos que são muito incentivados hoje na academia foram levantados na primeira leitura, ou no primeiro comentário, melhor dizendo, que eu ouvi da obra Teoria do Medalhão, que, salvo engano, foi com o professor Vitor Salles Pinheiro ou um outro professor meu que ministrou a disciplina de História do Direito, do Pensamento Jurídico, outro grande professor. Mas, apesar disso, me fez refletir bastante sobre este tema. Além disso, nós podemos especificar este tratamento aqui da teoria do medalhão para o âmbito do direito, em que, a meu ver, isso acontece, todos esses problemas acontecem com uma profundidade ainda maior, pois o jurista tem influência de diversas disciplinas, mas poucos as dominam. Poucos são os que vão realmente se aprofundar e, por exemplo, gostam muito de citar frases em latim e termos e definições em latim, mas desconhecem a língua latina, desconhecem até sobre o estudo atual da língua latina, ou vão citar em francês, em italiano, em alemão, em inglês, enfim, mas não tem o estudo dessas línguas, né? São poucos, há alguns sérios
Conquanto eu discorde de suas posições mais sérios, do ponto de vista acadêmico, porém são poucos estes. E, de certa forma, a teoria do medalhão aplicava-se à crítica feroz, ferrenha que o Machado de Assis fazia ao bacharel de sua época, e que é aquele que deixou ao bacharel de hoje em dia uma herança muito triste, muito trágica de superficialidade, citações sem conhecimento, correlação de disciplinas sem ter as ferramentas da aprendizagem que são necessárias, enfim. Conquanto seja um âmbito muito valoroso e de muita influência na sociedade, o direito padece bastante hoje, em muitos níveis, especialmente na falta de desenvolvimento intelectual, de exigência intelectual, a qual foi substituída por uma exigência técnica muito profunda ou uma exigência de ter muitos contatos, no caso do Brasil. Mas, apesar disso, a teoria do medalhão, ou seja, conquanto aplique-se bastante ao caso do bacharel, mas também aplica-se a vários outros âmbitos e a vários outros âmbitos acadêmicos, e aí a gente pode falar do mundo inteiro. Para terminar, o pai continua dando conselhos ao Janjão, e o último é que o Janjão sempre rejeite a ironia. Vejam só como Machado de Assis é brilhante. Ele que se utiliza da ironia ao longo do conto inteiro, dá o conselho a Janjão para que ele a rejeite. Essa rejeição da ironia advém da rejeição do desenvolvimento intelectual. Conheço muitas pessoas muito inteligentes e cuja ironia é refinadíssima, é interessantíssima. Eu não sou uma dessas pessoas que se utiliza bastante das ironias e tenho até dificuldade em formulá-las, pode ser uma deficiência intelectual, mas acho admirável realmente quem consegue desenvolvê-las e utilizá-las com grande frequência, apesar de, por outro lado, a ironia poder significar um desconforto pessoal velado. Então, é preciso que a gente tenha, apesar de sermos capazes, mas é preciso que a gente tenha também muito cuidado na sua utilização, para que não seja um modo de atacar a outra pessoa indiretamente, por baixo dos panos. Mas é um recurso muito interessante e um recurso que nos ajuda muito, em especial com nós mesmos, a enxergarmos o real estado da nossa vida. Ou seja, será que após alguns anos de estudos somos sábios mesmo? Será que após algum tempo cuidando-se do ponto de vista estético, somos bonitos? E esta beleza vai perdurar? Ou ela rapidamente se esvai? Será que somos santos porque rezamos muito? Porque estamos confessando-nos frequentemente ao longo de um ano? Porque seguimos bem um propósito? É claro, tudo isso é necessário, não só muito valioso, mas necessário. Mas será que somos os santos de altares que já temos a suposição de sermos? Será que somos tão bons assim? Bons filhos, amigos, maridos, mulheres, alunos, professores? Eu acho que os textos do Machado têm essa capacidade reflexiva, ou seja, de olharmos as nossas vidas e pensarmos seriamente, fazermos um exame de consciência posterior. Parece-me que é mais ou menos dessa forma que também o Gustavo Corsão leu Machado de Assis. Então, com
essa rejeição à ironia final, né? É que eu encerro este comentário e espero que este seja um vídeo que tenha te ajudado. É um vídeo distinto dos demais, em que eu estava falando sobre as línguas, mas relacionado com o propósito central aqui, de proporcionar meios para o desenvolvimento de uma educação clássica, uma educação que realmente vai formar o homem enquanto homem, isto é, enquanto imagem e semelhança de Deus, e a literatura é um destes meios, né, fazendo parte da gramática, como já disse em vídeos e textos por aqui, ou pelo Substack, ou pelo Instagram, e assim contribuir com a nossa formação, certo? Eu espero que este vídeo tenha te ajudado novamente e encontramos-nos no próximo vídeo. Até lá!